volta. Ó, já começou as coisas a tocarem aqui, os telefones. Bom dia, ouvintes. Bom dia pelo Facebook também, que agora nós estamos numa... Não temos mais aquele programa de rádio, né? Sim, só escondidinho, escondidinho. Agora nós estamos ao vivo. Hoje, segunda-feira, 10h32 agora, de programa Questão Social, no nosso, todas as segundas-feiras, das 10h30 às 11h30 da manhã. Hoje, recebemos aqui o nosso convidado, Marcos Dalbó, secretário de Educação do município de Esteio, onde nós vamos tratar alguns temas que são relevantes à questão da educação e da sociedade. Eu tenho uma questão, Dalbó, que minha há bastante tempo. É educação ou instrução? Bom dia, Dalbó. Bom dia. Eu diria que existe uma mescla dos dois, né? Nós sempre falamos que educação vem de casa, aquilo que é natural, o berço, mas também lá na escola, dentro da instrução a ser dada, se faz um lapidar daquela educação que veio da própria família, né? Então, eu diria que é uma mescla, é um processo de parceria entre a escola e a família. Eu também concordo plenamente com isso, só que a gente temos as transferências hoje, né? O que mais as pessoas fazem. O que mais as pessoas fazem, né? Nós estamos transferindo aquilo que seria de responsabilidade nossa como pais para os nossos educadores, que também são pais. E que acabam também tendo muita dificuldade nessa questão educacional. Eles estão preparados para isso ou não? O que tu acha dentro deste contexto? Desde que eu cheguei aqui na rede de ensino de Esteio, eu venho dizendo, e sempre falo aquilo que eu penso realmente, né, é verdade, eu não tenho esse viés que alguns colocam assim de politicagem, não tem, nossa gestão não está fazendo isso. Desde que eu cheguei aqui, eu vejo que a formação desses nossos professores, a formação dos nossos profissionais é excelente. O que é que está acontecendo de errado se eu tenho formação excelente e eu não tenho índices excelentes? Então, esse foi o grande mote, o grande questionamento que eu me fiz para que a gente pudesse começar um trabalho sério. Não é menosprezando o servidor, mas observando como otimizar, porque o que o gestor faz, e ele só tem qualidade quando ele consegue fazer, colocar as pessoas certas nos lugares certos, fazendo o que é certo. Então nós tínhamos algumas coisas que não estavam bem alocadas, não são profissionais equivocados, mas funções que não estavam sendo bem otimizadas, a diretriz que não existia. Então o que eu propus já de chegada aqui? Antes mesmo que ocorresse a base nacional comum curricular, nós começamos a trabalhar com a base municipal comum curricular. Por que fizemos isso? Porque não é porque eu tenho um aluno na periferia e tenho um aluno no centro que eu vou dizer que o meu aluno da periferia não precisa aprender tais e tais coisas. A educação, o ensino, ele é universal. E assim ele tem que ser tratado. Se as pessoas têm mais ou menos condições de aprendizagem, aí entra a maestria do professor, de fazer a aula diferenciada, de buscar a alternativa junto a outros órgãos no município para auxiliar aquelas famílias, né? Porque o que nós temos hoje de grande dificuldade? As famílias entendem ainda de que a educação é importante, mas na maioria das pessoas não tiveram educação o suficiente para poder auxiliar os filhos e dar o exemplo aos seus próprios filhos. Então hoje nós estamos vivendo uma transição em que essas crianças não têm um exemplo, a não ser um exemplo em periferias, em algumas regiões de Esteio, que a gente já sabe. Tem um exemplo mais pejorativo ainda, que é o exemplo do tráfico, né? É o exemplo do roubo, e que isso leva a ter ganhos materiais muito rápidos, mas não consistentes. Então, de jeito nenhum. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que migrar essas crianças, esses alunos, para dentro de programas específicos. Isso é um pensamento que eu tenho, que o prefeito tem, nós já discutimos. Por que nós estamos hoje fazendo, por exemplo, existia o programa Mais Educação,
nas escolas. Que era um programa do governo federal. Este programa era financiado pelo governo federal, com diretrizes do próprio governo. Eles cancelaram, não é cancelar totalmente, mas colocaram diretrizes em que nenhuma das nossas escolas foi contemplada. Uhum. Ainda bem. Por que eu digo ainda bem? Porque os critérios foram do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação do Brasil, ou brasileira. E as nossas escolas cresceram em relação ao IDEB, não atingiram a média. Só que também, se eu pensar que eu tenho que só ser um médio, eu sou uma pessoa mediana, eu quero meus alunos na média, estou errado. Eu lembro na minha infância, no primário, ainda primário, né? Depois o ginásio, científico, né? Era uma certa sequência. Uma certa sequência, né? Demonstra a idade. E que na realidade, não, com certeza, eu me orgulho dos meus 61 anos hoje, né? Eu tenho o maior orgulho dos meus 61 anos, né? Sou feliz em estar hoje nessa faixa etária, o que me traz bastante conhecimento de vida, né? E de aprendizado a cada dia que passa, né? Eu tento aprender sempre, como dizia Delors, né? Aprender aprendendo, né? Então, só que daí tem um outro viés nesse momento de Delors, que eu recoloco, né? Nós também temos que aprender a desaprender, para poder aprender. Né? E eu vou pegar esse mote do desaprender para poder aprender no seguinte aspecto: o novo, normalmente ele dói. Com certeza. Ele tem que nascer. Todo o novo nasce. Então, tu vem... Como eu cheguei na secretaria, por exemplo, um itemzinho. Uhum. Comprava-se lápis, caderno, régua, né? Muito bem. O que acontecia com isso? Comprava-se indistintamente isso, gastava-se lá por, se não me falha a memória, por cada 2 meses, cada mês, R$120 mil comprando esses materiais. Só que o lápis, o papel não conseguia manter-se a escrita nele, o lápis não escrevia, a caneta não tinha tinta, a borracha não apagava, ou seja, aquelas compras licitatórias que não satisfazem as necessidades reais. Uhum. Né? Bom, não comprei mais. Ao mesmo tempo que, quando as escolas têm a sua possibilidade de adquisição, eles compram com qualidade, eles podem fazer uma compra mais direta. Então, quando tem necessidade de algum material, a escola está comprando. Não tem problema. Então, é isso que eu vejo. Por que estava sendo comprado? Porque sempre foi assim. Então, vamos parar. Para e vamos ver, vamos fazer uma visão do todo. Hoje, nós estamos vivendo um outro processo, em que, inclusive, hoje às 14 horas, eu tenho uma reunião com um grupo representativo das supervisoras e orientadoras do município, a respeito do planejamento à distância. Tá? Nós vamos hoje para uma conversa, porque já conversamos anteriormente, já temos umas soluções para isso. Uhum. Quero negociar alguns detalhes com essas servidoras. Tem que ter planejamento, concordo plenamente. Mas esse planejamento não pode ser na escola? Não, tudo bem, vamos ajustar as possibilidades. Para onde nós vamos? Esse planejamento serve para quê? Se até hoje teve o planejamento, nós tivemos problemas ainda no nosso IDEB, então vamos otimizar esse planejamento? Vamos buscar quais são as alternativas necessárias? Vamos traçar uma linha de ação, um objetivo? Vamos lembrar que o nosso objetivo fundamental é estar pensando no ensino real? Mas o secretário se preocupa com os índices. Não. O índice eu tenho consciência absoluta de que é uma foto do momento. Mas eu sempre digo, mas eu quero sair bem na foto também. Sim, com certeza. Eu não posso sair bem na foto? Todos nós queremos. Então, é claro que tem momentos em que eu, enquanto secretário de Educação, lembrando que também sou professor, lembrando que já fui diretor também de escola, então eu sei que temos que ter uma certa parcimônia nos processos. Mas os processos têm que ser contínuos. Nós não podemos pensar que a educação no município de Esteio, falando especificamente do município de Esteio, não possa ser modificada. Ela pode e será e está sendo modificada. Com a base municipal comum curricular, nós vamos dar chances iguais para todos os alunos. Em todas as escolas,
Porque não adianta tu ter hoje uma corrida que se faz para ir para a escola Oswaldo Aranha, onde se considera a melhor escola do município. Nós temos que fazer com que todas as escolas sejam as melhores escolas do município. Porque se os profissionais, eles flutuam, eles trabalham em várias dessas escolas, vamos pegar o exemplo positivo da escola Oswaldo Aranha, vamos pegar o exemplo positivo da escola Edvígios Fogaça. Eu poderia estar enumerando aspectos positivos de cada uma de nossas escolas. E todas têm? Todas têm. Todas têm. O que acontece, falando de IDEB hoje, é que algumas estão mais na periferia, temos uma outra realidade. Bom, vamos agora trabalhar com essa realidade. Retornando só para finalizar a questão do programa Mais Educação, ele encerra um ciclo e nós não somos contemplados, muito bem. Mas eu e o prefeito entendemos que o município precisa de um trabalho de turno integral. Então, em abril, será iniciado um programa, esse programa não tem um nome ainda colocado, estamos chamando de turno integral, e este programa ele vai trabalhar mais com a tenra idade, vai trabalhar lá no primeiro aninho, no segundo, na alfabetização. Porque se nós tivemos no ano passado, lá pela metade do ano, nós tínhamos 52% dos alunos de terceiro ano não alfabetizados. Então nós trouxemos a nossa base. Isso é alto. É altíssimo. 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 Aí eles chegam ao final do ano com um índice menor. Mas nós não podemos chegar só ao final. Nós não podemos deixar para tentar resolver as coisas no fim. Então o que nós estamos fazendo? Alfabetização no segundo ano. Isso é o que determina a nossa base municipal e também preconiza agora a base nacional. Então nós temos a alfabetização no segundo ano do ensino fundamental. E o terceiro ano deve ser o ano em que a gente vai burilar, vai dar aquele toque final. Se nós tivermos crianças que saibam ler e escrever corretamente, interpretar principalmente, esta criança também vai entender na matemática. E ela vai ser liberta do processo. Tá, mas o que tu vai fazer então com os alunos adiante? Porque o Mais Educação pegava lá os alunos de sexto, sétimo e tal. Estes alunos, junto com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, nós temos todo um trabalho que está sendo agora organizado pelo secretário Rafael Figlier, vai me repassar e nós vamos fazer programas específicos nos locais com alunos da rede. Então esses alunos terão um contraturno dentro do esporte, dentro da cultura. É um projeto ambicioso nosso, das duas secretarias e do prefeito municipal. Mas um projeto factível, um projeto real e um projeto necessário. Nós temos que colocar todos os nossos alunos, nossos munícipes, sejam eles da escola estadual, da escola particular, da escola municipal, mas eles têm que ter a possibilidade de estar trabalhando com a cultura, com o esporte em outros momentos. Ou seja, aí nós vamos estar formando um cidadão. Né? E a ideia, na realidade, aí eu me lembro, temos aqui uma experiência extremamente positiva que foi realizada lá pelos idos de 2009, quando eu fazia parte da Parceiros Voluntários, quando ainda tínhamos uma unidade da Parceiros Voluntários em Esteio, depois não tivemos mais, infelizmente, né? Que é uma das coisas que a gente perdeu no município, né? Mas isso é uma outra questão que não nos cabe aqui. E nós tínhamos um programa do qual eu fazia parte da coordenação deste programa, junto às escolas, tanto municipais quanto estaduais, aqui dentro do município, que era o Tribo na Trilha da Cidadania. Sim, eu tinha né? escola, né? E era um trabalho voluntário, ou seja, existindo na própria criança, no próprio adolescente. Né? E tínhamos vários. Eles mesmos identificavam as suas necessidades e as executavam na própria escola. Eu lembro de uma, eu não me lembro exatamente qual a escola, mas em que os maiores passaram a cuidar do recreio dos menores. Ou seja, para eles foi fundamental a participação e, como era aquele recreio onde todo mundo estava junto, acabava sempre alguma criança pequena se machucando. Ou por uma correria de um mais velho que batia ou coisa parecida, né? E eles identificaram esse problema e encontraram a solução, eles mesmos. Né? E eu acho que é isso que nós está nos faltando dentro dessa possibilidade. E aí, voltando na média, eu me lembro daí, no meu tempo de estudante, lá pelo primário e ginásio, que a nossa média era 7,5.
Passei por isso também. 7,5. Depois foi reduzindo, e hoje tu tem que saber apenas 50% das coisas. Média 5. E nesse sentido... Né? Então, é isso ou seja, tu diminuiu o conhecimento das pessoas, a necessidade de conhecer. Claro que temos alunos que têm média 10, sim. Mas... A oportunidade é para todos. É para todos. Mas é nesse sentido também que quando nós trabalhamos com a base comum curricular, nós trabalhamos também com o regimento em rede. Né? Porque não adianta tu ter uma rede, e quando eu cheguei aqui em Esteio, isso é uma coisa que foi perceptível, tem uma rede municipal de educação, mas nós tínhamos nas escolas ilhas de conteúdos, ilhas de notas, né, de conceitos e tal. Então o que foi buscado fazer? Fazer uma normatização disso, né, para que o aluno que está no Edifício Fogaça, mudou-se para uma região lá dos Três Marias, lá para o Maria Marques, ele tem que sair do Edifício Fogaça, ir para o Maria Marques, porque nós temos um zoneamento, e lá ele tem que encontrar mais ou menos a mesma sequência. Claro que não vai estar exatamente, né? Isso não é engessado. Não. Graças a Deus que não é engessado, né? Graças a Deus nós temos essa possibilidade. Se vai se ensinar a teoria de conjuntos num determinado momento no quinto ano, no sexto, tu vai ter teoria de conjuntos lá no sexto, naquela outra escola também. Então, isto que é importante que a gente entenda. Quando tu coloca uma normatização, tu coloca um norteador para as questões da educação, tu começa a ter uma forma de medir. Não estou dizendo medir a educação, transformar tudo em números, que tem algumas questões que o pessoal coloca de forma ideológica, mas então tu está querendo só números na educação. Não é que eu queira só números na educação, mas quando vai se para fora do país, vai se fazer uma competição do PISA, por exemplo, lá vai se medir. Por que lá se diz então que o Brasil está nas últimas colocações? Se eu sei que o Brasil está nas últimas colocações, é porque se mede. Aí nós vamos voltar para o Brasil, mas não queremos falar em medir. Se no exterior, se onde se baseia, eles estão medindo, né, como é que nós vamos medir? E outra coisa, dentro da área da gestão, o que não se pode medir, não se pode analisar, muito menos melhorar. Então, ou tu mede e tu vê, não, isso ficou bom, não, isso não ficou bom, crie instrumentos para essas medidas e faça as melhorias necessárias. E isso não impede de tu estar fazendo. Antes de vir ao programa, hoje de manhã, abri meus e-mails lá e aí recebi um material bastante interessante que me chamou a atenção até em função do nosso bate-papo, né? Educação no Brasil melhora a passos lentos, diz o diretor do Banco Mundial, né, que tem aquela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Nós precisaríamos de mais 200 e poucos anos para chegar no índice que hoje estão lá fora. Né? São índices, né? E aí ele faz algumas questões bem interessantes, que nós até tocamos aqui em alguns aspectos, que é a formação e a capacitação do professor, né? A instrumentalização, a educação, a participação dos pais na educação dos filhos, e aí voltamos a essa questão de pais que não sabem nem ler nem escrever muitas vezes, porque a partir de 88 que a nossa educação passou a ser mais universal, né? A partir da Constituição de 88, porque até então era elitizada, ou seja, não era para todos. Passou a ser obrigatória. Passou a ser obrigatória. Inicial, né? Ou seja, isso é recente. São 30 e poucos anos. Não, mas é verdade. Né? Então, assim, e 30 e poucos anos são pais que não entraram na educação e se formaram pais. E na questão de formação, né? Para só lembrar também, assim, nós estamos agora trabalhando num plano de carreira do magistério, que é um plano de carreira que já veio das gestões anteriores, foi trabalhado com o professor Carlos Sanches. Nós pegamos dentro daquela estrutura do professor Carlos Sanches e estamos mantendo, na essência, tudo que está lá, acrescentando alguns detalhes que entendemos ser importantes. Por exemplo, há uma certa polêmica sobre a questão de darmos um 14º salário, como foi chamado, que é uma gratificação por melhoria na qualidade. Então,
pensou-se que nós vamos ter avaliações externas, estamos buscando órgãos para isso, avalia-se externamente, assim como o IDEB faz uma avaliação em turmas específicas, nós faríamos avaliação em outras turmas e faríamos uma verificação da média da própria escola com relação a ela mesma. Né? Porque eu não posso comparar escolas do centro, ou Fogaça, ou Oswaldo, ou escolas de periferia, né? Seria Maria Lígia, que tem uma estrutura do entorno bem difícil, Maria Marques, assim sucessivamente. Então, não tem como fazer comparativos. O Trindade ali na Pedreira. Que é uma outra realidade. Então, não tem como eu comparar escolas entre elas, mas eu devo fazer a comparação da escola consigo mesmo. Atingindo índices de melhorias, toda a estrutura da escola receberia uma gratificação de 1 mês de licença, que pode ser revertido para aposentadoria posterior ou pode ser revertido em dinheiro 1 mês, né? A cada... Quem receberia isso? Do porteiro, caso estivéssemos do porteiro até o diretor. Mas aí depois nós temos especificamente professores que trabalham nas turmas que são avaliações do IDEB. Aí se pensa nesses professores em turmas base, né? Fazer-se algum tipo de melhoria também em função dessas avaliações. Por que está se buscando isso? Porque se eu recebo sempre igual, da mesma maneira, se eu trabalhar bem ou mal, por que ânimo eu tenho? Por que eu vou usar? Apesar do professor ter a vontade, isso sim, não é indistinguível dizer que o professor quer e gosta do trabalho. Mas como ele vai gostar desse trabalho, vai fazer, vai desenvolver, vamos ver se a gente consegue, então, premiar. E outra coisa é de que nós estamos mudando alguma coisa. Poderíamos mudar essa palavra premiar em incentivar? Incentivo, todo incentivo um prêmio. Não, tudo bem. É só uma questão. Não, vamos lá. Vamos só incentivo. Incentivo, tá, né? E assim, incentivar também o professor que queira ir fazer o seu mestrado, o seu doutorado. Hoje o município não tem essa condição financeira de dar este valor, mas chegamos à conclusão de que podemos dar horas, né? Reduzir horas de trabalho sem a redução salarial, para que o professor possa ter esse seu mestrado. Então isso está no novo plano de carreira. E está sendo feita análise, né? Nós tivemos uma audiência pública na semana passada, e talvez até, vou aproveitar para dizer, porque talvez tenhamos sido mal interpretados. Nós não estamos querendo assodadamente fazer a aprovação do plano. Queremos que ele seja discutido para que não se diga que a gente não deu essa oportunidade. Mas aí vai demorar muito. Agora nós queremos mandar o plano com as alterações ou sem alterações para a Câmara de Vereadores e entrar no processo de discussão. Né? Então nós somos muito tranquilos com o que a gente entende ser o melhor. Eu acho que isso é uma das coisas que as administrações, a semana passada, tivemos a honra de receber aqui o prefeito municipal, né? Na estreia do nosso programa. Hoje é o nosso segundo programa aqui na rádio, né? E a ideia exatamente de discussão com ele é exatamente essa. Foi uma das coisas que a gente colocou. Há bem pouco tempo atrás, e ainda continua tendo em alguns municípios, né? Quando você vence a eleição, você é o dono do município, ou seja, goela abaixo. Né? Na mesma questão estadual, na mesma questão federal. Ou seja, mas nós estamos aprendendo a dialogar. Sociedade civil, né? E educação. E governo, né? Essas coisas. E trabalhar junto nisso. De 88, na Constituição, foram criados os chamados Conselhos de Direitos. Né? Os 3 mais incisivos nessa coisa foi o direito o Conselho de Saúde, né, que discute muito a questão de saúde do município, do Estado, né, e da União, o direito da criança e do adolescente, o Conselho da Criança e do Adolescente, e o Conselho de Educação. Ou seja, hoje, na tua secretaria, na tua gestão, você tem que ouvir pessoas, né, que elas não são funcionários da educação, mas são pessoas que têm que ter a ver com a educação. Orbitam o entorno. Né? E essa é importante porque o que acontece? Muitas vezes
tu como secretário, está lá dentro do problema. E quando a gente está dentro do problema, a gente não enxerga muitas vezes uma solução tão simples que está ali. E tu precisa um olhar de fora. Isso né? E esse diálogo é que é importante. Claro. Né? E é como tu mesmo nos colocaste. Tu não está querendo impor uma coisa, como esse plano de carreira. Tu está querendo compor este plano de carreira. Discutir com os interessados de todos os lados. Tem que partir de um ponto de saída. Né? A gestão passada, na gestão da Carla, por exemplo, foi construído, como tu mesmo colocaste. Né? Sim. Foi trabalhado. Tu não está desmanchando o que foi trabalhado, graças a Deus, isso é importante. Porque muitas vezes entram alguns governos e desmancham tudo que o outro fez. Não pode. Isso né? Tudo terra arrasada, começa tudo depois de novo. Tudo de novo, para não terminar. Não, e para fazer igual e não terminar. Do seu nome, né? E muitas vezes nem terminar no seu mandato. E não termina. Porque como essa é uma discussão onde a transparência que tu está colocando aqui, né? Ela está deixando para que todos opinem. Vai agradar a todos? Não vai. E nesse aspecto, só para fazer uma ressalva assim, essas questões que estão sendo trazidas hoje sobre a questão da melhoria de índices e melhoria do conhecimento real, eu tenho convicção, o prefeito também tem convicção de que nós não vamos ver acontecer enquanto gestão. Isto nós estamos plantando e tentando plantar de uma maneira consistente para que ninguém venha para destruir, né, de forma ideológica. Porque o que acontece numa escola? A escola, ela nasce, ela é um momento, ela é um local para ensinar. Né? Tem ensinar, tem a questão, como nós falamos no início, sobre da instrução ou da educação. Mas aí é uma questão que a gente tem muito a discutir. Eu acho que tem uma mescla muito grande. Nós vamos fazer um outro programa só específico sobre isso. Tem muita coisa a ser dita. Mas assim, nós estamos construindo um processo, um projeto que tenha um embrião e vá nascendo. Né? Claro que todo nascimento, toda questão nova, ela recebe algumas rupturas, tem algumas questões de dor mais ou dói menos, mas nós estamos fazendo nascer. E não há problema algum, eu nunca tive problema, nem terei problema algum em dar um passo atrás, onde seja necessário. Porque educação é feita assim. Né? Tu tem que discutir, tu tem coisas que tu tem que colocar como pontual, porque senão tu não avança, mas tem outras questões mais periféricas que tu pode retroceder, e para mim é bem tranquilo. Eu não sou o dono da verdade, eu vim aqui para fazer o meu trabalho, eu vim aqui para fazer aquilo que eu tenho convicção de ser feito. Eu posso, e todos os seres humanos têm o direito de errar, mas eu faço com convicção. E se o erro for apontado também com a convicção, retrocede-se, volta atrás. Eu estou sempre pronto ao diálogo. Mas eu acho que é isso que se faz a construção. É isso que se faz um governo e uma sociedade civil. Nós, da sociedade civil, muitas vezes, queremos delegar tudo para o governo, certo? E é responsabilidade, aí volto a ter a mesma fala, e provavelmente essa fala eu vou ter durante todos os programas que nós vamos ter aqui. Responsabilidade do governo, ele tem, e responsabilidade civil, eu também tenho. Então, esse é um ponto fraco. Esse é um ponto em que a gente vai tocar agora, após o intervalo, né? Que o nosso amigo Roberto ali já está me puxando as orelhas. Tá na hora. Né? Vamos deixar aqui, chamar os nossos colaboradores da rádio, porque sem eles também a gente, né, não existe enquanto rádio. Né? E retornamos logo em seguida ao intervalo comercial.
Ok, pessoal, agora de volta então ao nosso programa, agradecendo a todos os nossos colaboradores, né? E dizer para vocês, façam as suas perguntas aqui, porque agora eu entrei aqui no Facebook, aqui, eu estou meio perdido nisso ainda, né, Roberto? Mas vamos ver se eu consigo me achar. O Roberto me emprestou o celular dele aqui e eu estou tentando me localizar aqui. Não é uma tecnologia, né? Antes a gente recebia, do meu tempo de rádio, Sim. Né? Quando eu fazia rádio mesmo, né? Era pelo telefone. Né? Ligava, tu atendia o telefone, as pessoas deixavam o recado com a produção. Hoje é direto tudo aqui. Mas tudo bem, agora a gente vai aprendendo. Prometo para vocês que antes do Natal eu vou ficar craque nisso. Né? Antes do Natal eu prometo que vou ficar craque nessa informação aqui que a gente tem atualizado. Qualquer coisa, eu ainda sei mexer bem no WhatsApp. Né? Já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Então eu vou deixar o número do meu WhatsApp, se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo WhatsApp, é o 981 406094. 981 406094. É o WhatsApp do Jorge Veiga. Vamos falar agora um pouquinho, Dalbó, de um programa estadual, né? E que foi transformado em municipal também, através de uma lei criada pelo então vereador, se eu não me engano, Santos Severo. CIPAVES. Né? É um programa que é do Estado, dentro das escolas do Estado. Né? E vocês trouxeram, a administração trouxe, em parceria com o vereador, né? Trouxe esse programa para o município, ou seja, está sendo implantado a partir deste ano, né? Não, já no ano passado. O ano passado, mas veio já no segundo semestre. Isso, né? Nós deixamos pronto no ano passado, depois da aprovação da lei, fizemos as comissões, as escolas já estão com as comissões, então agora nós estamos começando a fazer o trabalho efetivo, né? Porque na realidade a CIPAVES, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência, né, no ambiente escolar, visa aquilo que tu falaste lá no início, o aluno mais velho cuidando do recreio do mais novo, é uma ação CIPAV. Então nós já temos nas escolas várias ações da CIPAV, sim, só que a gente não centralizava isso. E na minha concepção, e agora estou dando uma concepção minha opinião própria, sim, né? que eu acho que é importante também. As CIPAVs, elas na verdade, para mim, elas são um grande embrião dos grêmios estudantis. A partir do momento em que tu coloca esses alunos a trabalharem na parte ética do processo, a trabalhar na questão do cuidado com os outros, né? Tu não está fazendo nada mais do que a ação que o Grêmio Estudantil poderia e deveria fazer. Então, como é uma das metas do plano de governo, nós incentivarmos os Grêmios Estudantis nas escolas, nós estamos então agora a par e passo, colocando as CIPAVs, a partir das CIPAVs vamos trabalhar um processo de efetivação das lideranças. Não dá para tu fazer tudo ao mesmo tempo, porque daqui a pouco tu começa a atropelar os processos. E nós temos que fazer, na questão de formação de lideranças, um processo muito genuíno, um processo muito íntimo ligado à educação. Nós tínhamos lá no passado, escolas como o Julim, em Porto Alegre, que era um celeiro de homens políticos de força, né? Foi. E nós tivemos... E eu fui um estudante do Julim. E aí nós fomos perdendo esse processo. Perdemos por vários motivos sociais, motivos ideológicos e tudo mais. E a educação é o único ponto de resgate para isso, né? Então, a CIPAVs, que foi lançada realmente pelo vereador Santos Severo, como lei nossa no município, tem todo o apoio da Secretaria de Educação. Ele está fazendo visitas às escolas para fazer a verificação de como estão andando os processos. E somos parceiros, né? Então as CIPAVs, elas vão dar um bom resultado. Bom dia, Andréia Forte, que está aqui acompanhando o programa. Natan Gomes faz a seguinte questão aqui, que também já foi respondida, Natan, na questão do Mais Educação. Sim, realmente foi cortado, né? Mas o governo municipal, como o nosso secretário colocou, né?
está criando também uma solução para um problema que foi gerado. Exato. Né? E que na realidade, é o tópico do nosso programa, é falar de soluções. Né? Nós não estamos falando de problemas. Claro que nós identificamos os problemas e vamos tentar falar sobre a solução desse problema. Né? Esta é a base do programa. Não é gerar polêmica sobre um problema. É gerar solução sobre um problema. Né? E é por isso que a gente sempre conta com vocês aí do outro lado, que muitas vezes a gente acaba falando aqui algumas coisas e escapa. Nem tudo a gente consegue colocar aqui. E aí os nossos ouvintes conseguem nos trazer algumas coisas. Bom dia, Janaína, também, que está nos acompanhando aqui. Né? E aí vamos entrar numa outra temática também dentro da CIPAV, né, que é a questão da violência e acidentes, né? Mas vamos levar para um outro lado, um outro viés aqui, que também é uma parte que me é muito pessoal, né, do trabalho realizado que eu desenvolvo aqui no município há bastante tempo, né? Que quando o Dalbó foi nomeado secretário naquela cerimônia na Câmara de Vereadores, né, no início do ano passado, dia 1º de janeiro, né, quando foram nomeados, né, o prefeito assumiu, foram empossados, né, todo aquele secretariado. Eu até então não conhecia o secretário, conheci naquele dia e fui lá dar um abraço nele, né, e fiz uma brincadeira que até hoje a gente continua pensando no que fazer. Né? Claro que eu não vou contar brincadeira aqui no ar, né? Vamos ficar só entre nós, né? Porque senão pode pegar mal. Né? Pode pegar mal e alguma pessoa ouvir e interpretar de uma forma diferente, né? Mas a questão é, drogas, né? Se fala muito, se fala de evasão escolar por motivos de drogas, se fala de doença de professores por motivos de droga, né? Se fala de abandono de trabalho de alguns servidores né, dentro das escolas, também por motivo de drogas. Né? E a ideia, pergunto eu, dentro da CIPAV, claro, vai ter essa temática. Né? Vai ter essa temática. Já vejo a tua pergunta aqui, Andréia. Né? Tem essa temática aqui. Deixa eu encontrar, o Roberto está pedindo aqui. Não, Roberto, não te preocupa, pode, ao vivo e a cores a gente faz aqui, a produção é... né? A produção aqui é importante a gente ter. Né? Então, a ideia, Dalbó, quando começaste o governo, te visitei depois, logo em seguida, sim, na condição de conselheiro, né? E presidente também hoje do Conselho de Política sobre Drogas, né? O que podemos pensar em ações preventivas? Porque as curativas, eu vou conversar com o Gerson depois. Com ele, eu ia dizer. Né? Depois eu vou convidar o Gerson para a gente falar sobre as curativas, né? Mas as preventivas, como está esse pensamento dentro da Secretaria? E digo mais, é uma das secretarias bastante atuante também dentro do Conselho de Política sobre Drogas. Né? Especificamente, ações pontuais eu não saberia colocar agora, né? Mas assim, ó. Pensamento geral hoje. Pensamento geral, assim, nós temos um programa que é da Unicef, que chama-se Busca Ativa. Está sendo amanhã, nós temos uma reunião, eu, a secretária Tati Tanaro, o secretário Gerson Cotruneu, lá na Secretaria de Educação, para a gente efetivar. O prefeito já assinou o protocolo, então nós estamos dentro desse processo. São vários aspectos, tem agentes políticos, agentes técnicos, bom, nós vamos lá amanhã esmiuçar isso. Mas fundamentalmente, por que eu toquei partindo daí? Porque Busca Ativa, ou seja, nenhum aluno fora da escola, visa trazer todos os alunos que estão em evasão escolar e acompanhar esses alunos durante um ano após o seu retorno. Então, cada um desses alunos tem uma história diferente. Ou a história da evasão é pelas drogas, ou a história da evasão é por problemas na família, que lá pelas tantas tem algum problema com drogas, lícitas ou não, ou ilícitas, né? Porque é um programa com álcool também. Uhum. Então, que essa plataforma, maior, né? E essa plataforma ela vai ter uma junção entre educação, saúde e desenvolvimento social, esse tripé. A ideia fundamental dessa plataforma é que quando eu acessar lá o Joãozinho,
né? Sempre se fala o Joãozinho, né? Mas tem por causa das piadas, né? Mas assim, se acessou o Joãozinho, vai acessar ao mesmo tempo aquela ficha que tem na desenvolvimento social e a ficha que tem na saúde. E aí nós teríamos um panorama de atendimento. Porque se o aluno tem evasão, ele não é um problema isolado. A evasão é um problema que está lá na família, é um problema que está lá no entorno da escola, é um problema daquela rua específica, porque tem envolvimento com o traficante. Então, tudo isso vai estar mais ou menos planificado. Então, é uma meta um pouco mais ambiciosa. Nós tivemos no ano passado mais de 1.500 casos, né? Mais de 1.500 alunos com evasão de algum momento, algum processo. Nós estamos buscando, já como meta de governo, reduzir em 20% essas ações, né? Essas evasões ocorridas. Nós não conseguimos ainda ter uma dimensão mais olho no olho do problema. Nós estamos ainda um pouco tateando, por isso nós estamos agora amanhã nessa reunião. Estamos buscando alternativas que nos deem mais solidez nos processos. E esses programas como esse tempo integral, turno integral que nós estamos trazendo, que estamos mantendo, isto vai gerando também a manutenção da criança dentro da escola. E os mais velhos, vamos dizer assim, os mais adiantados, né, os mais adolescentes, esses vão para dentro ou do ginásio ou para dentro da casa de cultura. E aí nós vamos fazer um trabalho com eles mais efetivo. Então, dentro do assunto drogas, e eu até vou falar de novo, quando fala de violência e fala de drogas, eu não falo de violência e eu não falo de drogas. Porque a gente deve falar daquilo que é o de melhor para fazer, e não daquilo que já está ruim. Então, vamos falar de mais amor, vamos falar de mais vida saudável, e aí a gente já começa a fazer realidade é a mesma coisa que eu digo, né? Quando eu vou, quando uma escola nos convida, né, enquanto conselheiro, ou enquanto conselho, né? E as escolas, tu poderia falar sobre drogas? Não, eu não falo sobre drogas. Né? Eu me recordo que como eu digo assim muitas vezes para os alunos, né? Bicho, eu não sou contra as drogas. Eu sou a favor da vida. Há uma diferença. Né? Porque aquela coisa assim, do combate às drogas. Há quantos anos os exércitos, os Estados Unidos e não sei o quê, desde a guerra de Vietnã, né? que eles vêm nesse combate às drogas. Combater o quê? Né? Nos meus estudos, na minha formação, logo depois que eu comecei a me encaminhar para esse tipo de trabalho, devido após o meu tratamento, né, que este ano está completando 15 anos, né, de não uso de substâncias, né, psicoativas, né, a ideia que eu estudei, comecei a estudar, é o preventivo. Claro, temos como mensurar isso? Infelizmente não. Nós não temos como mensurar o alcance de um trabalho preventivo com um trabalho curativo. Né? O curativo tu tratou, cuidou, tá. Mas na verdade, se né? tu fez o trabalho preventivo e o curativo diminui, tu já viu que fez o efeito. Não, com certeza. Então tem sempre. Né? Não, a gente tem ali, mas de uma forma ou outra a gente tem como mensurar, mas ela é muito complexa. É complexa. É. Muito complexa, né? E a ideia é exatamente essa antes dele. Né? Nós temos uma lei que eu encontrei há pouco tempo atrás, dentro de tantas leis criadas no município, né? Da vereadora, hoje de novo vereadora, a Ruth. Né? Que obriga, entre aspas, né? Ou coloca a intenção de trazer dentro do currículo escolar a temática. Isso é viável? Só que nós não podemos esquecer de que todas as ações que ocorrem no município, elas vão dentro da área da educação. Porque é lá que a gente começa, né, todo o processo. Mas falar sobre substâncias psicoativas, naturalmente já se fala quando se trabalha em ciências, se trabalha corpo humano, tem uma parte disso que trabalha. Fazer programas específicos dá para se fazer, como por exemplo nós temos o da educação fiscal. Trabalha um ano específico e fala sobre essa educação fiscal de forma
a acoplar os conhecimentos do professor. O que nós temos que tomar o cuidado é de não transformar tudo em conteúdos tão específicos que têm que ser trabalhados dentro da sala de aula especificamente, em detrimento de conteúdos necessários, não que esse não seja, mas necessários à questão acadêmica, né? Então, por vezes vêm propostas da Câmara de Vereadores e a gente adequa conforme vai podendo dentro do currículo pré-existente. Isso nós fizemos já agora na construção da base. Tá, então já vou deixar aqui um convite, depois vou te mandar tudo direitinho, certinho, os detalhes. Estaremos trazendo na Semana de Valorização da Vida deste ano uma formação e capacitação para educadores e agentes de saúde e da área de assistência social da Fundação Milton Campos, que é o Drogas Por Quê? Um desafio para educadores. Muito recomendado, a gente buscou bastante informações, fizemos essa parceria e este ano, dentro da programação, né, de valorização da vida, que é uma lei que foi sugerida pelo Conselho em 2013 ao então prefeito Gilmar Rinaldi, né? Ele aprovou e nós desde então fizemos todos os anos, de 25 a 30 de abril, essa semana com várias programações dentro disso. Ano passado já participei. Sim, ano passado tivemos a possibilidade de ter Eu vou tentar dar aqui umas respostas aqui. Andréia Forte diz assim: ao secretário, parabéns pelo programa de hoje, é muito bom ver o que o governo quer fazer. Ter esse acesso é ótimo, pois eles trabalham para melhorar o nosso futuro e cabe a nós, da sociedade, dialogar e muitas vezes dar nossa opinião para caminharmos juntos. Isso é... Obrigado. Né, André? Muito obrigado. Né? Deixo aqui a minha sugestão do governo: fechar parcerias com ONGs do nosso município. Exemplo, aqui na Vila Pedreira, onde temos o Flamengo hoje atendendo dezenas de crianças atualmente com 3 oficinas. E mais a escolinha de futebol que atende dos 5 aos 7 anos. Essa vai ser a parceria, aquela que o secretário havia falado, educação e cultura, esporte e lazer. E amanhã estaríamos lá firmando essa parceria. Vamos estar trazendo depois aqui o Rafael para falar também um pouco mais Isso. A respeito disso, né? A Janaína Santos nos coloca aqui que há uma manifestação com cartazes e faixas na Escola de Educação Infantil Cestina Toliolo, né? Dizem que é por falta de pagamento. Secretário, isso tu resolve depois, que não é a nossa questão aqui, mas vamos passar para o secretário. Terezinha Zabim, bom dia, bom dia. Flávio Caldeira Dias, bom dia, o senhor secretário, parabéns. Elaine Soares da Silva. Se tu me permitires, eu não dando explicações diretas, mas fazendo sobre essa questão? Sobre a questão que assim, dos salários. Todos os regimes de parcerias de entidades públicas e privadas eram e ainda se mantêm, né, por uma lei denominada 8666. Ela é de 93. E essa lei determina formas de pagamento, documentações, tal. Muito bem, é o que faz licitação, faz para obras, era uma lei para tudo. Mas para mão de obra, para serviços, ela ficava um pouco restrita. Então, neste ano, em 2014, surge a Lei 13.019, que é chamada de Marco Regulatório. Esta lei, ela determina que entidades que vão prestar serviços ao município, ao Estado, à Federação, devem se adequar a algumas questões regimentais e para que a Prefeitura, no caso, possa fazer desbloqueio de valores para dar depósitos, né? Precisa que essas documentações estejam todas de acordo. Mas aí só falta de documento, o que acontece é que existe um apontamento no Tribunal de Contas. Então, se tu pega dinheiro e coloca dinheiro num cofre e esse dinheiro não pode ser colocado lá, nós estamos fazendo uma improbidade administrativa. Sim. Né? Então, há uma busca, sim, nas escolas conveniadas que precisam nos apresentar documentações adequadas e que por questões lá no governo federal ou próprio governo estadual ainda não conseguiram essas documentações, apesar de já estarmos com essa lei, né, desde 2014. Então nós precisamos ter no marco regulatório o que determina a nossa utilização. Hoje, por exemplo, em função do marco regulatório da 13.019,
foi possível baratear aos cofres públicos a colocação de merendeiras e de auxiliares de educação e auxiliares de inclusão. Se não tivéssemos a 13.019, pela 8666, no ano passado eu tentei fazer uma contratação e cada um desses auxiliares custava R$4.000. Meu Deus. O quanto eles iam receber era o mesmo que os que hoje recebem e vão receber, que é o piso da categoria. Hoje está se pagando o piso da categoria. Para 30 horas tem um valor, 40 horas outro valor, né? Mas o piso de categoria. Com o marco regulatório, a 13.019, nós entramos, né, solicitamos uma chamada pública, né, tiveram pessoas que já foram chamadas, deram os seus orçamentos, né, pegamos o mais vantajoso ao município. E a partir daí nós temos hoje as escolas iniciando o ano com seus auxiliares, com as merendeiras, né, tudo funcionando perfeitamente. Por quê? Porque isto é uma terceirização. Nós não vamos, nunca pretendemos e nunca faremos uma terceirização do que é elemento fundamental da educação, que é o professor. Mas o entorno do professor, ele precisa de auxílio. E este auxiliar, como é o caso do auxiliar de educação, o auxiliar da merenda, então a merendeira que vai colocar, esses podem ser empresas terceirizadas que dão um benefício muito tranquilo, um básico. O que acontece hoje? Nós temos 34 ou 38, se é que voltou alguma, mas tínhamos 38 merendeiras no pré-visteio ou no INSS. Então, as merendeiras que permaneceram estavam trabalhando dobrado, porque essas 38, são 23 escolas, estavam faltando essas escolas. No mínimo, uma ou quase duas por escola. Duas por escola, quase. No mínimo, quase então, duas por escola. Então, o que aconteceu agora? Com o advento da terceirização, nós colocamos essas 34, 38 de volta para os seus lugares. À medida em que elas voltam do pré-visteio, uma terceirizada sai. Qual é o grande outro ganho? Não vai haver faltas. Porque se a merendeira, que é da terceirizada, não for trabalhar, a empresa terceirizada imediatamente manda um substituto. Então, sim, nós não temos... é obrigatório pelo contrato, né? A questão da empresa, nós passamos para a empresa a questão de fazer a fiscalização. Aliás, a fiscalização é feita pelas nossas diretoras e nós imediatamente. Então é questão assim de 1 hora, um pouco mais que isso, é só o deslocamento de alguém, e já está lá substituído. Já está resolvido essa questão. E aí a empresa fica com a questão do atestado, né? Não é com nossas diretoras. Então, só para colocar, essas questões todas estão acontecendo são de adequação a 13.019. Não, mas eu acho que isso é importante, eu acho que nós temos que é aquilo, voltamos de novo. Eu gosto sempre de reafirmar. Eu acho que uma administração ela tem que ser o mais perfeito possível, né? Não somos perfeitos, então não vamos conseguir fazer as coisas perfeitas. Na falta da perfeição, cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. É isso que você está fazendo. Né? Eu acho que a tarefa da secretaria é o quê? É ter os funcionários dentro das escolas para que elas funcionem. Porque tu precisa de alguém que vá limpar, organizar, deixar limpo, porque tu tem um monte de gente que suja. Precisa dar esse apoio esse apoio. Claro que durante esse período a gente também tem que trabalhar com nossas crianças para que surgem menos. Começa a educar, né? E alguns professores também. Né? Não vamos nos eximir dos professores que também, né, se fazem algumas sujeiras. Então a gente também tem que... Porque são humanos. Sim, não tem que... São humanos. Estão lá para isso. Né? Nós temos 5 minutos? 5 minutos. Eu teria mais um tema, mas é um pouco mais comprido. Nós vamos deixar para um outro programa, né, que é o EJA. Que é um programa que eu sou, digamos assim, apaixonado, né, por essa ideia de dar oportunidade, né? Podemos dar uma continuidade? Ó, o nosso produtor aqui está dando uma liberada, né? Então, né, está nos empurrando um pouquinho mais, mas é que depois eu também tenho um compromisso muito sério, que é buscar minha neta no colégio, né? Ao meio-dia hoje o vovô tem que cumprir com esse compromisso. Então vamos falar de EJA um pouco, né? Rapidamente, assim, depois nós vamos
de repente até fazer um debate um pouco maior a respeito disso. Como é que está a nossa questão do EJA? Como é que a Secretaria está vendo essa possibilidade de ampliar, melhorar, qualificar o nosso EJA? Eu sei que eu vou falar uma questão que pode ser polêmica, mas eu também sou uma pessoa que tem sua própria opinião. Né? À medida em que nós temos mais EJA, significa que estamos falhando muito mais no ensino normal e regular. Então, quanto mais EJA eu preciso montar, mais eu estou demonstrando que o meu trabalho lá na tenra idade, lá nos primórdios do ensino, não está adequado. Então, eu tenho que olhar a EJA de uma maneira de trazer as pessoas para dentro da inserção social. Isso é fundamental. Mas eu tenho que ter menos pessoas a serem inseridas. Eu não posso pensar em ampliar o processo de EJA, porque se eu estou pensando em ampliar processos de EJA, eu estou falhando no processo de manutenção da educação básica. Porque quem é que está fazendo EJA? É aquele aluno que na idade certa saiu da escola. Se eu não deixar, se eu conseguir manter esse aluno na idade certa na escola, eu não tenho EJA. Então, EJA é uma solução e é um problema. É uma demonstração da nossa falha. Então, tem que ter EJA? Tem, mas a EJA não pode ser acrescida. Eu não posso pensar em aumentar EJA. Eu tenho que aumentar ofertas de possibilidades para alunos da rede, mantendo eles na rede, é o contrário. Eu tenho que trabalhar lá no início. Eu tenho que não deixar o aluno sair. E aí, aqueles que saíram, bom, vamos trabalhar bem com eles. Vamos manter EJA, sim. Vamos trazê-los de volta. Vamos fazer os programas que sejam necessários para dar a educação necessária para a população. Eu também vejo nesse sentido, porque atualmente os nossos EJAs são com jovens de 16, 17 anos. Deveriam estar no ensino médio regular. Eu acho isso um desperdício. Eu acho também. Eu acho que o EJA, na realidade, deveria tirar o J do meio, né? E deixar só o EA, a educação de adultos. Né? De adultos que muitas vezes por várias questões, e aquelas que a gente sabe, né, na sua infância não tiveram a oportunidade, né, de aprender. Né, de dificuldades por uma série de coisas. Eu vejo também a questão da EJA no seguinte: tecnicamente, agora estou falando tecnicamente falando, a EJA, as escolas de EJA, deveria ser no município uma. E aí instituir um sistema de transporte para esta escola. Mas, inicialmente, quando eu havia pensado nisso, depois houve uma movimentação de manutenção das escolas que lá estavam, e eu não vim aqui para dentro do município de Esteio para criar polêmicas. Eu vim aqui para buscar soluções. Se hoje está se entendendo de que é possível se fazer dessa maneira a EJA, e como eu tenho na minha concepção de que a EJA tem que ser atacada lá na escola regular e não na EJA. A EJA vai existir, tem que ter toda a qualidade necessária, mas eu tenho que olhar lá no início, eu tenho que olhar na fonte. Eu tenho que evitar que a EJA tenha mais gente nas suas matrículas. Hoje, tendo matrículas, eu vou atender. Atendo tantas quantas forem necessárias. Eu vou continuar brigando para a gente tirar o J. Nós vamos continuar brigando. Exatamente o que eu estou falando. Exatamente. Briga mesmo. Trabalhando a base para o J não entrar no EJA e ficar só no ensino de adultos. Exato. Para aqueles que perderam a oportunidade. Agora, se eu trabalhar bem, e eu estando bem adequado com as minhas escolas, fazendo o buscativo funcionar, eu vou ter um hiato em que a EJA não terá mais o adulto. Não. Porque esse adulto, essa criança vai sair do ensino fundamental, vai para o médio, e o meu problema, que é no ensino fundamental, eu vou estar sanando. Pena que nós não vamos ver isso nessa administração. Nessa não, mas nós estamos plantando. Nós vamos plantar para o futuro. Mas esse é o pensamento que eu tenho sobre o EJA, viu? Que não é tão. Olha, parabéns pela resposta sobre o EJA, a Terezinha Zamin colocando. Terezinha. Então, Rodrigo, bom dia, Rodrigo. E agora agradecendo ao secretário
né? Como a gente acaba se entusiasmando aqui, né? Passa do tempo. Passa, 1 hora é pouco. Eu vou negociar com a direção da rádio para a gente ampliar o nosso programa. Não, a gente fica aqui sob pressão também. Não deixa assim, tá bom. Não, mas aí é um bom também que fica o gostinho do quero mais. Tem isso também. Né? Eu fico e de com antemão, certeza, estou à disposição. né? E com quiser. certeza estaremos fazendo outros programas, convidando o secretário, debatendo diversos assuntos, porque aquilo que a gente conseguiu fazer foi dar uma pequena pincelada, né? Como é um programa de estreia, né? A gente está iniciando aqui uma relação rádio e secretaria de educação, porque a outra relação, graças a Deus, nós temos uma amizade maravilhosa, né? Sem dúvida. Aqui no nosso município, todos, tanto o governo anterior quanto o governo atual, as nossas relações sempre foram muito positivas em prol de nós, munícipes, né? De nós, donos da cidade, e que muitas vezes, e ainda não nos sentimos como tal. Entregamos para vocês, governo, todas as responsabilidades, e que não é o objetivo desse programa, é compreender a responsabilidade do que é governo e trazer para nós, sociedade civil, a nossa responsabilidade, o nosso dever como cidadãos. E é isso que nós queremos, uma cidade que tenha parceria, governo e cidadão, e que cresçamos juntos. Teus minutos finais. Ou segundos, né? Ou segundos, bem segundos. Não, eu agradeço, né, o convite, estou sempre à disposição no que for necessário. Não me furto a nenhum tema polêmico, tenho opiniões próprias, mas tenho também o entendimento de que sou um gestor de uma pasta, onde não se faz a gestão por opinião, se faz a gestão por um processo maior, já conversado com o prefeito, traçado uma linha de ação. Então, eu estou muito tranquilo em todos os processos que eu tenho feito na minha secretaria, e tendo atuado mais, tendo conseguido fazer algumas transformações substanciais. E, claro, como a gente mesmo já disse, não vai ser agora que a gente vai enxergar isso, mas eu devo isso à cidade onde eu nasci. Então, eu tenho muito orgulho de ser o secretário de Educação do município de Esteio, neste momento, e que tem essas transições, tem esses embates que são necessários, e eu nunca fugi da raia de nada. Fico à disposição. Que precisar. bom que você nasceu em Esteio. Eu adotei Esteio, né? E Esteio me adotou. Eu né? sou nativo do Hospital São Camilo. A segunda ou terceira cesariana de lá. Olha só. Olha a troça, hein? É quase antigo, é quase antigo. É quase. Ouvintes queridos, Gisele, Terezinha, Rodrigo aqui, a Eliane, o Flávio, a Janaína, a Andréia Forte, enfim, né? Natan. Parabéns a todos vocês e obrigado pela parceria no programa. E na próxima segunda-feira estaremos aqui com a secretária de Cidadania. Como é que agora mudou a secretaria dela? Cidadania... Desenvolvimento e Trabalho. Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Trabalho e Empreendedorismo, isso. Bom, é grande o nome. Mas a Tati também tem um coração muito grande. Dá conta. Dá conta disso tudo, né? Então teremos a presença da nossa secretária aqui na próxima semana. E... bom dia a todos e por enquanto era isso e até mais.